Oi, gente! Eu espero que todos vocês estejam muito bem. É um privilégio hoje falar um pouquinho sobre as regras de fé, sobre aquelas doutrinas que nós acreditamos como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E esses dias eu fiquei muito feliz porque a presidente da primária da Estaca, a Cris, ela preparou um livrinho com todas as regras de fé que eu achei uma ideia maravilhosa. Todas as crianças da primária receberam, assim como as líderes. Então, olha só, dá para carregar na bolsa e serve de lembrete para que a gente realmente não esqueça tudo o que nós acreditamos e como nós precisamos pautar a nossa vida. Claro, as regras de fé, elas só terão efeito, sentido para a gente quando nós realmente acreditarmos nelas e quando nós colocarmos em prática na nossa vida. Ou senão, será somente mais um amontoado de palavras. Quando nós temos a primeira regra de fé, ela já é muito importante, porque ela fala sobre a Trindade. Ela fala sobre Deus, nosso Pai Celestial, sobre Jesus, o Cristo, e sobre o Espírito Santo. Ou seja, seres distintos e separados. Essa era uma das grandes dúvidas que eu e a minha família tínhamos quando ainda não éramos membros da igreja e que o Evangelho nos respondeu. Quando nós vamos para a segunda regra de fé, nós aprendemos que os homens são responsáveis por seus próprios pecados. Ou seja, todos os nossos atos, tudo o que nós fizermos na terra, nós vamos responder por eles um dia. Então não adianta querer colocar a culpa no pai, na mãe, em Adão, em Noé, porque nós somos responsáveis, nós vamos responder por nossas escolhas. Olha que linda essa regra de fé. Quando a gente vai para a terceira regra de fé, ela fala sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, sobre a sua missão na terra e como o Pai Celestial providenciou um meio para que todos os seus filhos possam ser salvos. Quando nós vamos para a quarta regra de fé, nós encontramos alguns princípios e ordenanças do Evangelho. Sem esses princípios, sem a fé, sem o arrependimento, sem o batismo e sem receber o dom do Espírito Santo, nós não poderemos um dia habitar na presença do nosso Pai Celestial. Então, como é importante essa regra de fé, esses passos básicos que todos nós precisamos quando iniciamos aí no caminho do Evangelho, nesse caminho do convênio. Quando nós vamos para a quinta regra de fé, olha só, estou aqui ó, com a minha colinha. Um homem deve ser chamado por Deus. Ela vai falar exatamente sobre o sacerdócio. E a gente fica pensando, que privilégio é nós termos um profeta que restaurou esse evangelho, que foi chamado por Deus, que recebeu a autoridade, o poder e a autoridade de Deus na terra para agir em nome dele. Então Joseph, ele restaurou esse evangelho, né, e foi ordenado pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Lá na sequência dessa regra de fé, nós encontramos a sexta regra de fé, quando fala que nós cremos na mesma igreja primitiva, na mesma organização da igreja primitiva. E essa organização é com apóstolos, profetas, ou seja, nós temos a mesma igreja primitiva, porque a igreja de Cristo ela foi restaurada. E claro, ela já era perfeita, continua sendo perfeita. Ela não precisou ser mudada. Então nós temos essa mesma organização. Ela foi restaurada através de Joseph e hoje outros profetas continuam essa obra grandiosa, né? Depois de Joseph houve uma sucessão. Cada vez Brigham Young, John Taylor e assim por diante foram profetas até o nosso presidente atual. Quando nós vamos para a sétima regra de fé, nós cremos no dom de línguas, de profecias, revelações, cura, interpretação e por aí vai. Gente, que bom é ter uma igreja viva, é saber que milagres continuam acontecendo, aconteciam no passado e acontecem hoje em dia. Quando a gente vai para 8, né, a oitava regra de fé vai falar que nós cremos
ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que seja traduzida corretamente. E cremos também ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Então, olha que preciosidade, porque está nas doutrinas, está no que nós acreditamos e professamos como regras de fé, a importância das Escrituras. As Escrituras, elas devem ser o medidor para a nossa vida. Elas são o padrão de verdade. É através das Escrituras, quando a gente lê, que nós percebemos a religião pura, a doutrina pura, e que não somos facilmente enganados. O Satanás vai procurar nos enganar, mas se nós nos agarrarmos à barra de ferro e compreendermos muito bem essa doutrina e o alicerce da nossa fé, ele não vai conseguir. Então nós precisamos lembrar que precisamos sim ter esse padrão para a nossa vida. E o padrão de verdade é a doutrina de Cristo, são as Sagradas Escrituras. Quando a gente vai para a 9ª regra de fé, cremos que tudo o que Deus revelou e que tudo o que Ele revela agora, e que Ele ainda revelará coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Como é maravilhoso saber que o Senhor age por meio de profetas vivos que recebem revelações para nos guiar. Nós já vimos tantas revelações e seremos testemunhas de tantas outras. Quando a gente vai para as declarações oficiais da igreja, a declaração 1, a declaração 2, a gente vê exatamente aí revelações acontecendo. Quando o Senhor diz, olha, até aqui foi, né, a poligamia, e o Senhor foi lá e disse, chega, né? E o Senhor também diz assim, a partir de agora, os homens negros vão poder receber o sacerdócio. Então, tudo são revelações, porque nós fazemos parte de uma igreja viva, onde o nosso Pai Celestial se comunica com um profeta vivo. E nós temos visto isso nesse período, né? Quantas revelações o profeta Nelson, ele já nos transmitiu, inclusive nesse período de pandemia. Então, o Senhor agia assim no passado, continua agindo hoje. Nós precisamos confiar numa igreja viva, de profetas e apóstolos e com revelação contínua. A revelação está sobre a terra e de maneira contínua. E aí, quando nós lemos a 10ª regra de fé, cremos na coligação de Israel. E nós estamos vendo essa coligação acontecer. Nós cremos nisso, nós fazemos parte dela. Seja a coligação desse lado do véu, aqui na terra, através da obra missionária, ou seja, a coligação para aqueles que já se foram, que estão do outro lado do véu e que também necessitam conhecer o Evangelho e receber as ordenanças salvadoras. Quando a gente vai para a 11ª regra de fé, pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso, de acordo com os ditames de nossa própria consciência. Então, olha só o privilégio que nós temos de adorar o nosso Deus. Isso é maravilhoso. E precisamos, né, defender essa oportunidade, esse privilégio de poder adorar o nosso Deus, da liberdade religiosa. Quando a gente vai para a 12ª regra de fé, cremos na submissão a reis, governantes, magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Nós vimos a importância de apoiar aqueles que nos governam e, ao mesmo tempo, sermos mais ativos, mais participativos. Muitas vezes, quando leis serão aprovadas que não são de acordo com aquilo que nós acreditamos, com os princípios do Evangelho. Então, é o nosso momento de fazer a nossa voz ser ouvida, né, de reivindicar aquilo que acreditamos, de lutarmos por nossos padrões de verdade, de defendermos sempre a nossa Constituição. E aí, a 13ª regra de fé, que particularmente é maravilhosa, porque ela nos diz exatamente a conduta, a nossa maneira de viver. Como nós precisamos viver nessa terra,
de que maneira, que atributos nós precisamos desenvolver para sermos melhores pessoas, para nos qualificarmos um dia, para habitar no reino celestial. Então, a 13ª regra de fé diz assim: cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos. Olha, gente, quantos atributos nós temos nessas primeiras linhas e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas. E como? E como nós suportamos? E esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Então, olha só, essa regra de fé é divina. Ela não está dizendo que manda, né? Tira esse cálice de mim. Não, mas que a gente seja capaz de suportar. Assim devem ser as nossas orações. Que o Senhor nos torne mais forte para passar pelas provas diárias, pelos nossos desafios. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Gente, é maravilhoso essas 13 regras de fé que fala sobre tudo que nós acreditamos. Tudo aquilo que acreditamos e que precisamos seguir como membros da verdadeira Igreja de Cristo na Terra. É maravilhoso ser desse Evangelho, é maravilhoso que tudo que há de bom, louvável no mundo, eu posso trazer para a minha vida. Se é bom, vamos estudar, vamos conhecer. O Senhor realmente nos ama e nos deu diretrizes básicas para que a gente possa guiar a nossa vida, para que a gente possa realmente ser melhor, sermos mais parecidos com o nosso Salvador. Nós estamos naquela época do ano e que somos desafiados a fazer parte daquela campanha de Natal, seja a luz do mundo. Nessa 13ª regra de fé, tudo que nós lemos, né, em resumo, seria o quê? Fazer o bem. Cremos em fazer o bem a todos os homens. E não é isso que as Escrituras dizem? Que Cristo andou fazendo o bem. Então, que possamos realmente fazer o bem. Que possamos ser a luz do mundo, como foi e como é o nosso Salvador. E não só no Natal, mas sempre. Que possamos erguer as nossas luzes, que possamos brilhar, porque nós somos membros da Igreja do nosso Salvador. Sou grata por esse Evangelho, muito grata pelas regras de fé na minha vida, grata pela revelação contínua que nós recebemos. A doutrina, ela permanece igual, ela não muda. Mas nós sabemos que muitas vezes mudam-se procedimentos, muda-se a maneira de fazer. E o Senhor tem revelado constantemente, num mundo difícil, escuro, complicado, mas com muita clareza, o que o nosso Pai Celestial espera de cada um de nós, através de um profeta vivo. Então, que nós possamos encher a boca e dizer: nós cremos, nós acreditamos. Obrigada a vocês e até a próxima.